Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre corpo físico, corpo espiritual. A Bíblia, ela nos ensina claramente que existe um corpo físico e espiritual para o ser humano. O corpo físico é esse meu corpo aqui que você pode ver. Já o corpo espiritual é um corpo que você não pode ver, tá? 1 Coríntios 15, versículo 40 e 41, Paulo diz: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra, tá certo? Então existem corpos celestiais, terrestres e corpos celestiais. Paulo fala do nosso corpo físico. Existe o nosso corpo físico, que é terrestre, e está na Terra. Existe o nosso corpo espiritual, que é a nossa alma espírito, que pertence a outra realidade, a realidade espiritual. Então nós concluímos que se existem dois corpos, existem também duas realidades, a realidade física e a realidade espiritual. Antes da realidade física, desse mundo que nós vivemos hoje, existia somente a realidade espiritual. E o nosso espírito já existia desde a fundação do mundo. E Deus criou o mundo e passou a existir duas realidades, física e espiritual. Muita gente não entende que existe sim a realidade espiritual. Por exemplo, os ateus. Sei que tem ateus assistindo esse vídeo. Mas existe uma realidade espiritual. E o homem natural, que vive somente através da realidade carnal, da realidade física, ele não compreende as coisas espirituais. Né? 1 Coríntios 2,14 diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Onde eu quero chegar com tudo isso, realmente, é para atender mesmo uma dúvida de uma inscrita aqui do canal. E ela ouviu em outro canal dizer que salvação se perde, de que somente as obras é que podem levar o homem à salvação, de que sem as boas obras o homem não alcança a salvação. Entendendo melhor das duas naturezas, natureza física, natureza carnal, terrena, e a natureza espiritual, a gente pode tirar essa dúvida. E é um estudo muito bonito, que eu estava preparando para levar para a escola dominical. Ia trazer só o áudio, mas o áudio não tem sido muito visualizado, os áudios. Então eu vou gravar um vídeo. Vai ficar um pouco longo, mas eu garanto para você que vai valer a pena você acompanhar até o final, tá? Se você entender bem essa mensagem, deixa o seu like para saber que você entendeu. Se você não entendeu direito, você compartilha com um amigo e vamos ver se ele te ajuda a compreender, tá? Então, existe o corpo da terra e o corpo espiritual, que a gente imagina que seja esse mesmo corpo em forma de espírito, que nem o filme do Ghost, sabe? Não sei se é assim. Existe também duas realidades. Para o nosso corpo viver físico, ele precisa de uma terra toda preparada para que esse corpo viva. Então existe a realidade terrena, física, e existe a realidade espiritual, que muitas pessoas não compreendem, porque não foram iluminadas pelo Espírito Santo, não tiveram a revelação do Espírito Santo, tá? Só que tem crentes cristãos que professam a fé em Jesus que também não compreendem direito essa doutrina. E não compreendendo direito as duas realidades e como Deus age e como Deus preparou a sua atividade para cada realidade, essa pessoa ela confunde doutrinas da salvação, tal. E hoje nós vamos compreender melhor as realidades físicas e espirituais, que você vai ter certeza, depois desse estudo, que salvação não se perde, que salvação não é por obras, mas somente pela graça. Você vai entender melhor essas coisas, tá bom? Vamos lá. Então, existia um santuário
espiritual, né? Um santuário lá no céu, antes de existir o terreno. E nós conhecemos a história de Lúcifer, que era um anjo de luz, e era um músico lá no céu, e ele pecou. Vamos ler uma passagem, Ezequiel 28, 14 e 15. Olha, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Satanás ou Lúcifer, ele vivia no santuário espiritual, na realidade espiritual, junto com Deus, lá no santuário de Deus. E lá ele pecou. E lá ele enganou a terça parte dos anjos do céu. E Deus o lançou para o mundo físico, para cá, para o mundo terreno. Mas o santuário celestial, apesar de Deus ter removido esse peso de lá, o pecado, aquele que pecou e que enganou de lá, ficou manchado. Porque Satanás ele pecou por soberba, querer se estar na mesma altura de Deus, ele pecou por arrogância, ele pecou por vários motivos, né? Arrogância, soberba, inveja, mentira, enganou os anjos. Então aquele santuário foi profanado, tá? Foi manchado, entrou o pecado ali de um dos anjos e manda ele para a terra. A terra tinha o jardim do Éden, vivia Adão e Eva, ainda não tinha sido profanado, ainda não tinha sido contaminado, tá? Mas Satanás conseguiu fazer isso aqui também. Gênesis 3, versículo 13. Nós vamos ler o versículo 13, mas Gênesis capítulo 3 fala que a serpente engana Eva, né? E Adão também. Então, Satanás, ele mancha também com o pecado. Ele engana Eva, fala para ela comer do fruto proibido. Eva permite que Adão coma também. E desta forma, contamina também o santuário terrestre. Vamos chamar assim, de santuário celestial e terrestre. Então Satanás conseguiu contaminar o santuário celestial e o terrestre. Tudo foi contaminado pelo pecado, certo? Foi manchado. Agora existia uma lei que perseguia, né? A lei da morte passou a haver, tanto para o santuário celestial, porque esses anjos sofrerão a morte, que quer dizer o quê? A eternidade no inferno, e a morte passou também para a criação, para os seres humanos, para os animais, que passaram a ser seres mortais. Os dois santuários ficaram contaminados. Então, na realidade humana, isso também acontece. Quando o homem nasce, o homem natural, como nós ficamos sabendo, quando nós lemos, até antes dele fazer o seu concerto com Cristo, ele tem os dois santuários manchados também. O santuário físico, o seu corpo físico, está manchado pelo pecado, ele já nasce herdando o pecado e nasce pecando. E o seu santuário espiritual está manchado também, porque ele é um pecador. Então, essa é a realidade. Até Cristo. Essa foi a realidade. O santuário terrestre manchado, espiritual manchado. O corpo físico do homem manchado pelo pecado, o seu espírito também manchado pelo pecado. Tudo destinado à ira, ao fogo e à destruição. Certo? Mas Cristo, ele veio e se ofereceu para reverter essa situação, tá? E a lei de Deus, ela dizia que o pecador deve morrer, né? O salário do pecado é a morte. Então precisava de derramamento de sangue para que houvesse redenção. Mas sangue de animais, de homens, não serviria, porque estava manchado. Tinha que ser o sangue de alguém perfeito. E o único que foi perfeito o suficiente, o único que foi encontrado em todos os séculos, em toda a eternidade, perfeito o suficiente para fazer isso, foi Cristo. E Cristo veio e se ofereceu. No Velho Testamento, eles tinham um tabernáculo terrestre, né, que nós conhecemos ali como o Templo de Salomão, por exemplo, né, um tabernáculo terrestre, um templo terrestre, que fazia a representação do que Cristo faria um dia,
Ele vinha derramar o seu sangue, oferecer no Santos dos Santos, aspergia aquele sangue para purificação. E todo ano era feito isso. E Hebreus, no capítulo 9, ele começa dizendo isso, que o sumo sacerdote entrava na primeira parte, no santo, onde entravam os sacerdotes, e ali figurava, representava o santuário terreno, como se fosse o santuário físico, tá? O mundo. Mas depois o sumo sacerdote ele entrava com o sangue no Santo dos Santos. Ele atravessava uma cortina e somente ele podia entrar, e lá estava a Arca da Aliança, e ali ele aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança, o propiciatório, e ali ele purificava, simbolicamente purificava o Santo dos Santos. Isso era um simbolismo. E Cristo, quando veio, ele se ofereceu como sumo sacerdote eterno para oferecer o próprio sangue para que ele pudesse purificar tanto o santuário celestial como o terreno. Então Paulo, no capítulo 9 de Hebreus, ele diz que todo esse mandamento da lei sobre essas práticas, né, esses rituais, era uma sombra, um símbolo do que Cristo faria realmente. Então, no versículo 11 e 12, diz o seguinte, ó: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Cristo, depois que ele se entregou, derramou seu sangue, no terceiro dia ele ressuscitou, ele vai para o céu e entra no tabernáculo celeste, que estava manchado, estava contaminado, porque lá Lúcifer havia pecado e a terça parte dos anjos do céu. E ele oferece aquele sangue, e ele purificou, como diz aqui, ó, que ele entra num tabernáculo não feito por mãos humanas, e entra com o seu próprio sangue, e efetua uma eterna redenção. E ele purifica o santuário celestial. Esse ato já foi consumado. Isso já aconteceu. Quando Cristo ressuscita, ele volta para o céu e purifica o santuário celestial. Antes desse santuário ser purificado, Satanás tinha acesso. Como nós vemos no livro de Jó, capítulo 1, que Deus pergunta: de onde vem? Eu venho de rodear a terra. E lá ele ia acusar, porque lá estava manchado. Então, Satanás ainda tinha acesso como reclamador, né? Como acusador. E Satanás nos acusava dia e noite. Ele era o acusador, acusando todos os homens de pecado, porque estava manchado. Mas depois que Cristo entrou naquele santuário celestial, Satanás já não teve mais vez ali. Foi purificado com o sangue de Cristo, o céu, todo o mundo espiritual foi purificado com o sangue de Cristo e, como diz aqui, havendo efetuado uma eterna redenção, de uma vez por todas. E Satanás, a partir desse dia, depois que Cristo derramou seu sangue e ofereceu no tabernáculo celestial, Satanás ele não tem mais acesso até o mundo espiritual, até o santuário celestial, até onde Deus está. Ele não tem mais acesso, nem como acusador. E nós vemos isso em Apocalipse 12. Depois de Cristo ter se oferecido na cruz, nós vemos Satanás e os seus anjos sendo expulsos do céu de uma vez por todas. Tá? Apocalipse 12, 7 a 10. Olha aqui, ó. E houve batalha no céu. Essa batalha houve depois da ressurreição de Cristo. Porque Satanás tentou voltar a fazer o que ele fazia sempre, acusar os homens, ser o acusador. Mas depois de Cristo ter oferecido seu sangue no tabernáculo celestial, não havia mais espaço para acusador. Agora o acusador foi retirado e somente agora o advogado está lá, advogando a nossa causa. Cristo, o sumo sacerdote. Então vamos ver o que aconteceu. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Não se achou lugar no céu mais para ele, porque o céu já havia sido purificado pelo sangue de Cristo. Acabou. De lá ele não poderia fazer mais nada. Versículo 9. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Acabou. Não tem lugar mais para Satanás nem para os seus anjos como acusadores aqui, porque o tabernáculo celestial foi purificado. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então Satanás foi tirado de lá. O santuário celestial foi purificado de uma vez por todas. Mas o santuário terrestre, a terra, o mundo onde nós vivemos, o mundo físico, ainda espera uma redenção. Ainda espera uma purificação. Porque nós estamos vivendo num mundo onde habita o pecado, o mal, a injustiça. Tudo que é tipo de maldade e de carnalidade existe nesse mundo. E reina nesse mundo. Então Cristo, por hora, até esse momento, ele purificou somente o santuário celestial. Mas ele vai voltar ainda, na sua segunda vinda, para purificar também esse santuário terrestre. É quando ele vai derrotar Satanás de uma vez por todas, lançá-lo no inferno, lançar todos aqueles que são seus seguidores também no inferno e vai purificar essa terra. Então, qual é a comparação desse santuário terreno espiritual, onde Cristo já purificou o celestial, falta purificar o terreno, com o nosso corpo? Naquele momento antes da sua conversão, é como o momento antes da cruz. Estava manchado o seu santuário espiritual, que é o seu espírito, e o seu santuário terreno, que é o seu corpo. Estava tudo manchado. O templo, que é o seu corpo, estava manchado, o Espírito Santo não poderia habitar. Mas a partir do momento em que Cristo passou a habitar no seu coração, que você creu e aceitou Ele como Senhor e Salvador de sua vida, o santuário espiritual seu já foi purificado, assim como o céu está purificado agora. Assim como no céu, Satanás já não tem mais acesso. Como no céu, Satanás não pode acusar mais. Então, nesse momento que o crente aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o seu santuário celestial já está purificado. Ele já está salvo a partir deste momento. A partir do momento em que ele aceitou a Cristo, recebeu o Espírito Santo, ele está salvo. E uma vez salvo, é salvo para sempre. Porque Cristo purificou com seu sangue completamente o santuário espiritual do crente. De uma vez por todas. Assim como nós lemos aqui. Voltando em Hebreus, faz muito mais sentido. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, o sangue da velha aliança, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, para aquele que aceitou a Cristo verdadeiramente, para aquele que depositou sua fé completamente em Cristo, para aquele que creu no seu sacrifício, o sangue de Cristo purificou o seu santuário celestial, assim como o céu está purificado hoje. E ele está salvo. E Satanás não tem mais acesso a ser o acusador. Satanás não tem mais acesso a esse santuário, a esse tabernáculo espiritual de que a Bíblia tanto fala, o nosso espírito. Então nós estamos salvos de uma vez por todas, certo? Mas isso é para quem creu verdadeiramente. Isso é para quem se arrependeu verdadeiramente. Isso é para quem conheceu de verdade a graça de Cristo e foi purificado. Mas, assim como no céu o santuário celeste já foi purificado, assim como o nosso espírito dos crentes em Cristo verdadeiramente arrependidos foi purificado, ainda o nosso corpo, o nosso santuário terrestre não foi, assim como essa terra ainda não foi, e só será no dia de Cristo.
É por isso que o crente em Cristo ele continua sendo pecador. É por isso que o crente em Cristo ele continua sendo falho, mesmo estando salvo. Porque o seu corpo espiritual já foi salvo. Já foi de uma vez por todas resgatado, limpo, tá? Então, eu quero achar aqui uma passagem, tá? Que eu deveria ter guardado, mas nós vamos lá. Então, o nosso corpo está ainda no santuário que ainda continua manchado. Então, por isso nós continuamos ainda a ser falhos, a tropeçar, a cair, tá? Não que isso seja uma desculpa para pecar, mas o nosso corpo ainda não foi salvo, ainda não foi purificado, ainda não foi resgatado. O nosso corpo nós sabemos com toda certeza que ele vai para o pó da terra, que ele vai perecer, mas o nosso espírito não. Esse mundo também vai ser limpo com fogo. E a todo momento, Paulo fala aqui em 1 Coríntios 15, que o nosso corpo ele foi semeado em maldade, mas ele vai ser colhido em justiça. Tá? Vamos ler aqui, ó. Vamos lá. Versículo 40. Ó. E há corpo celeste, corpo terrestre, mas uma glória de um, uma glória do outro. Tá? Versículo 43. Olha assim. Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo em corrupção. É o que eu estou dizendo. O santuário terreno ainda está contaminado, porque Cristo ainda não completou definitivamente a sua obra de redenção. Mas a obra espiritual já está completa. Semeia-se corpo natural físico, ressuscitará corpo espiritual. Ressuscitaremos com esse corpo já salvo, já transformado, já livre do pecado. Semeia-se em ignomínia, em vergonha. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Percebe que aqui Paulo está deixando bem claro que nesse corpo onde foi plantado a semente do Espírito Santo, foi plantado num corpo de fraqueza, de ignomínia, de vergonha, tá? De fraqueza, de coisas vãs, tá? Mas semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então é por isso que a salvação nos é garantida. É por isso que não perdemos a salvação. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. É por isso que as nossas obras não podem pagar o preço da redenção. As nossas obras, de maneira nenhuma, podem pagar o preço da salvação. Somente o sangue de Cristo. Porque esse santuário onde nós vivemos, o nosso corpo, está manchado. E ele não pode apresentar nada que seja perfeito. Assim como na velha aliança, o sacrifício de animais não revelava aquilo que era perfeito. Precisou de um sacrifício puro e verdadeiro, que é o de Cristo. Então, é isso. O nosso espírito está salvo. Paulo diz em Romanos, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que o crente aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu santuário celestial foi limpo, foi purificado pelo sangue de Cristo. Mas ele continua vivendo no santuário terreno, no seu corpo físico, que ainda continua manchado. E só será purificado na segunda vinda de Cristo. Assim como este mundo também será purificado na segunda vinda de Cristo. E entendendo isso, espero que você tenha entendido, porque é algo realmente complexo. Talvez você precise assistir o vídeo de novo, mas compreendendo isso, você vai compreender que a salvação ela é garantida, que ela está completa no nosso espírito e que nós não podemos mais perder ela, porque o sangue de Cristo já purificou o nosso santuário celestial, o nosso espírito.
e que um dia ele voltará. Essa é a grande esperança dos santos, que um dia ele voltará para purificar esse santuário também aqui, o santuário terreno. E aí sim a salvação será completa. Obrigado e deixa aí nos comentários se você entendeu ou não. Compartilhe esse vídeo e vamos interagir. Um abraço.